Bom dia pessoal, hoje o vídeo vai ser Deus sobre mim falando o resumo da 13ª rodada do Brasileirão Série A. Vamos começar então. No último sábado lá no Maracanã teve o jogo treino que foi o treino do Flamengo em cima do São Paulo. O Flamengo jogou muito, amassou o São Paulo, mas só venceu por 2-0. Segue em primeiro lugar, é o líder do campeonato, e o São Paulo está em 15º lugar e está bem pertinho da zona de perigo do rebaixamento. Agora vamos para o jogo que ocorreu lá no Rio Grande do Sul entre Internacional contra o Vitória. O Vitória conseguiu segurar o jogo pesado até os 90 minutos, mas não teve jeito. Nos últimos minutos do jogo o Inter fez o gol com um cara que tem o nome Tabaco 1 no nome do jogador que fez o gol, é Bruno Tabaca kkkk. Então com o gol do Tabaca o Inter venceu o Vitória por 1-0. Só saiu da zona de rebaixamento e convidou o Vitória para entrar no lugar dele, e o Vitória aceitou e está só esperando alguém aceitar o convite dele para entrar no lugar dele. O próximo jogo aconteceu lá no Mané Garrincha porque o Vasco não tem arena para jogo contra o Botafogo no estádio FAC do Vasco. O Botafogo venceu o Vasco por 2-0 e o Botafogo está em 6º lugar, enquanto o Vasco da Sem Colina está em 14º lugar. Tá quase querendo visitar a tal da Série B mais uma vez. O próximo jogo é Bahia contra o Atlético Mineiro, lá em Salvador na Fonte Nova Quirinova. Não tem nada meu filho, o jogo foi inacreditável. Meu filho, Bahia conseguiu vencer o Galo por 2-1. O Galo, que tomou o gol de um cara que tem leão no nome, Juba, fez o gol em cima do Galo, que é doido, e o Bahia com essa vitória alcança a 3ª posição, mas já caiu, não aguento, e já caiu para a 4ª posição e está sonhando em um lugar no final de campeonato. Enquanto isso o Galo, que tem medo da Juba do Leão, está em 8º lugar para tentar ficar longe da Juba do Leão. O próximo jogo foi lá em São Paulo no estádio Farmácia de São Paulo na Neoquímica Arena entre Corinthians contra o Bragantino, que quis vender Red Bull lá na farmácia pro Bragantino, que teve um pênalti polêmico pro Red Bull, que não te dá asas do Corinthians, mais conhecido como Timão, que não é do Rei Leão, ficou em bronca com a arbitragem e garantiu que não vai prestar queixa na delegacia. O próximo jogo foi lá em Minas Gerais no estádio, que ficou de presente para o Cruzeiro, que é cabuloso mesmo. Aconteceu o jogo entre Cruzeiro contra o Grêmio, que levou de 4, ficou de 4 para o Cruzeiro. O Cruzeiro meteu logo 4-1 no Grêmio, e o Cruzeiro com essa lapada no outro, que era o tal do Imortal, está em 2º lugar, brigando de ladinho com o Flamengo, que é o líder da farra toda. E falando de tá de ladinho, o Grêmio está de ladinho com o maior rival dele, o Internacional. Os dois está coladinho um no outro, enquanto o Internacional está em 13º lugar, o Grêmio está em 14º lugar. Agora vamos dar uma viagem para aqui no Nordeste, lá para Fortaleza, que é a capital do Ceará, mas o Ceará que é o pai do Fortaleza, lá na arena dividida para 2 times do Ceará com Fortaleza, tendo o manto de campo do estádio, que também é do rival. O Fortaleza, como sempre, perdendo do rival Cacau, o Ceará ganhou por 1-0 e mandou o rival para visitar a zona de rebaixamento, e o Ceará está em 9º lugar. Agora vamos sair do calor do Nordeste e ir para o frio do Rio Grande do Sul. Mais uma vez que aconteceu o jogo entre Juventude, que nem novinho, é contra o Sport, que infelizmente está em último lugar, pelo menos atrás do Sport não tem ninguém, só tem na frente Cacau. Juventude venceu o Sport por 2-0 e mesmo com a vitória o Juventude está na zona ainda. O Juventude morava numa casa de palha, ganhou uma casa, uma mansão de 3 andares, e preferiu ficar na casa de palha KK. E ainda tem mais 2 jogos, até foram adiados pela CBF para ela descansar um pouco. O primeiro jogo, que foi adiado para a tristeza de um e alegria de outro, foi entre Mirassol contra o Fluminense, que vai acontecer lá em São Paulo. O Mirassol vem surpreendendo até ele mesmo. Ele, a verdade, é uma boa posição para um time como ele, que a gente imaginava que a zona de rebaixamento ia convidar ele para viver lá. Ele vem para o jogo com muita confiança e força máxima para mais uma vítima, que é o Fluminense, que virou agora um asilo de jogador, que não tem lugar para pendurar a chuteira. O Fluminense em 7º lugar, eles vão jogar o Brasileiro, pensando que é na Copa do Mundo de Clubes para irem bem e tentar subir mais. E o outro jogo, o jogão que foi talvez
vez não vai ser jogão. Foi o clássico paulista, que acho que pelo Santos eles nem chamam isso de clássico, que é Santos x Palmeiras, lá na Vila Belmiro, que nem vila. É porque uma vila não é nem daquele tamanho como a Vila Belmiro. O Santos no começo tinha sido convidado para a zona do rebaixamento e aceitou e ficou vivendo lá um monte de rodada e conseguiu sair. Está em 16º lugar, só um pontinho para a zona do rebaixamento. Convidar ele de novo. E o Palmeiras, o time que ama uma palmeira, está até que bem na tabela, está em pelotão sonhando o troféu, que parece com um caneco quebrado ao meio. E enquanto essa confusão toda aí, a CBF tranquilo, só ganhando dinheiro, só recebendo os bolões dos povos na mão deles.